Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí voltar para esse nosso assunto, que é a parte de inequações. Hoje vamos entrar realmente na parte de inequações, né? Retomando aqui um pouco, nas aulas passadas a gente viu desigualdades, algumas propriedades das desigualdades, parte de intervalos reais, e tudo isso vai ser bem importante para a gente começar a nossa caminhada aí dentro do próprio assunto das inequações. Bom, para começar essa aula de hoje, a gente vai começar falando sobre inequações lineares. Como vimos anteriormente, desigualdades é quando você tem a desigualdade não igual entre dois números, né? Quando as desigualdades passam a ter incógnitas, começam a ter operações matemáticas, daí parte o princípio, daí começa o nosso mundo das inequações. Então, inequações é, as equações sendo diferentes, podendo até ser iguais, né? Diferente da desigualdade, que é só uma relação entre números. As inequações lineares, como o próprio nome diz, trabalha com equações do primeiro grau, ou melhor se dizendo, com incógnitas com o expoente 1. Como assim? Vamos com um exemplo básico. X mais 1 maior que 0. Aqui a gente pode passar o nosso 1 para o outro lado, né? Subtrair 1 de um lado e subtrair do outro, se for matematicamente dizendo. Então a gente ficaria x maior que menos 1. Então, o nosso intervalo aqui, né, seria aberto em menos 1 e aberto em infinito positivo. Beleza? Esse é um dos exemplos de inequações lineares. Então, aqui a gente sempre vai ter um expoente 1 na nossa variável. É claro, aqui eu usei um dos possíveis sinais. Podemos ter maior, podemos ter o sinal de menor, maior ou igual. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Maior, menor, maior ou igual ou menor ou igual. Esses são os nossos 4 possíveis relações, sinais de representação das inequações. Bom, inequações lineares não há muito problema, já que a gente já conhece um pouco das nossas equações lineares. Vou dar mais um exemplo aqui, trabalhando um pouco mais com essa questão de ser igual. Bom, 3x mais 4 maior ou igual a 5x. Podemos aqui subtrair de um lado o 3, menos 3x, e subtrair do outro. Ou passar simplesmente, passar de um lado para o outro, o 3x passando como menos 3x. 4 maior ou igual 5x menos 3x, 2x. Desculpa, a gente passa aqui o 2 dividindo por 4, então 2 maior ou igual a x. Melhorando um pouco, invertendo aqui só a posição, x menor ou igual a 2. Ok? O nosso intervalo aqui vai ser fechado. Vai ser aberto em infinito negativo e fechado em 2. Beleza? Então, foi isso, essa parte de equações lineares. Agora a gente vai trabalhar com a parte de inequações quadráticas. Inequações quadráticas.
Desculpa, marquei, fiz errado. Quadráticas. Beleza? Inequações quadráticas, na forma aqui mais canônica de se escrever, ax ao quadrado mais bx mais c, né? Esse sinalzinho que zero, beleza? As nossas inequações quadráticas, elas começam a ter um pouquinho mais de dificuldade em relação às lineares. É óbvio, inequações quadráticas, elas envolvem equações quadráticas, né? Quadráticas, ou melhor se dizendo, equações do segundo grau. Então, a gente vai ter o expoente aqui da nossa incógnita igual a 2, ok? Temos agora que começar a interpretar as nossas funções, de alguma maneira, se dizendo assim, bem resumida. Lembra lá de quando todos aprendemos, né, uma vez na vida, a interpretar o delta da nossa equação do segundo grau? Bom, ele vai ser bem importante junto com o nosso coeficiente A. Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro caso. Vou aumentar um pouquinho essa letra. Quando o nosso delta for maior que zero. Quando o nosso delta for maior que zero, isso aqui quer dizer que vamos ter duas raízes reais possíveis na nossa equação, beleza? O nosso segundo caso é quando o delta for igual a zero. Quando ele é igual a zero, a gente só possui uma raiz real. E quando o nosso terceiro caso, quando o nosso delta é menor que zero, a gente não possui raízes reais. Raízes reais. Beleza? E a gente pode ter dois possíveis casos. Quando o nosso coeficiente do nossa variável, que está no segundo grau, né, o nosso a, nesse caso aqui, for maior que zero, e quando o nosso a for menor que zero. Como a gente vai trabalhar com os nossos gráficos? Bom, no primeiro caso, aqui eu vou traçar uma coluna aqui, né? Só para ficar um pouco mais visual, para a gente identificar. Quando o nosso delta é maior que zero e a gente possui um A maior que zero, costumamos dizer que a nossa parábola ela é feliz. Então, ela vai cruzar o eixo X. Deixa eu só apagar aqui, para ficar um pouquinho melhor. Foi. O nosso eixo X também, que a gente conhece como eixo das abscissas. Então, aqui, quando o nosso A for maior que zero e o nosso delta for maior também que zero, a gente vai ter duas raízes aqui, x1 e x2. Quando o nosso A for menor que zero, costumamos dizer que a nossa parábola é triste. Então, ela vai cruzar novamente em dois pontos o nosso eixo das abscissas, o eixo X. Só que o nosso vértice aqui ele vai estar para cima, podemos dizer assim. E esses são os nossos casos de quando o nosso delta é maior que zero. Quando o nosso delta for igual a zero, nós vamos ter apenas uma raiz real. Novamente, sempre quando o nosso A for positivo, nossa parábola vai ser feliz, né? Como ele só tem uma raiz, ele encosta apenas uma vez no nosso
eixo das abscissas, nosso eixo x. Então, mais ou menos assim. Tá bom. Ele encosta apenas uma vez, x1. Quando o nosso A for menor que zero, então nossa parábola vai ser triste. Novamente, vou melhorar aqui um pouquinho. Ele vai continuar encostando no nosso eixo x em apenas um ponto. Só que agora a nossa parábola ela é triste. Ela encosta aqui, porque ela tem uma raiz. Então apenas um ponto no eixo x, o nosso eixo das ordenadas. E, por fim, a gente tem quando o nosso delta é menor que zero. Lembrando, a gente está falando do delta, ele vai ser raiz de delta na nossa equação, no nosso Bhaskara. E quando a gente tem raiz de um número negativo, isso aqui não pertence ao nosso conjunto dos reais, pertence ao nosso conjunto dos complexos. Mas como a gente está trabalhando com retas reais, isso não cai na nossa representação gráfica. Então, quando a nossa parábola for, o A for maior que zero, ela existe, essa parábola? Existe. No nossa representação aqui real. Porém, como a gente sabe, ela não possui raiz, então ela não encosta no nosso eixo x. Ela meio que está flutuando aqui em cima. Tá bom. Né? Então ela não tem não possui aqui nenhuma raiz. Então não possui nenhum ponto na nossa reta aqui na nossa abscissa. E quando a gente tiver A menor que zero, ela vai estar triste, mas também não encosta na nossa reta x, no nosso eixo x, beleza? Esses são os nossos possíveis casos, são 6 casos. E agora a gente vai interpretar como analisar o sinal dessas nossas equações. Vamos aqui. Melhor, o vídeo já está ficando um pouco longo. No próximo vídeo eu continuo falando de como analisar o sinal nas nossas inequações quadráticas. Beleza? Então vou terminar por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Valeu!